Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Química Inorgânica e nós agora estamos entrando na reta final do curso e vamos falar hoje um pouquinho sobre teoria dos orbitais moleculares aplicada a complexos. Nós já vimos a teoria do orbital molecular aplicada a moléculas simples até moléculas poliatômicas e agora nós vamos pegá-la e vamos aplicá-la no tipo de molécula mais complexo que a gente tem trabalhado, que são os compostos de coordenação ou os complexos. Para a aula de hoje, eu escolhi para vocês a minha última caneca inédita, que é a caneca de número 25. Não é que eu só tenha 25, mas as demais estão lá no meu gabinete, lá no departamento de Química, eu não tenho condições de buscar no momento, mas para hoje, né, uma aula especial, eu escolhi essa caneca, que é uma caneca que eu ganhei de presente lá do MIT, Massachusetts Institute of Technology. Eu tenho uma amiga que fez um pós-doc lá, e aí depois ela foi visitar e trouxe essa caneca para mim, uma caneca muito linda, que atrás tem toda a história do MIT, é bem legal, né? Ele foi fundado em 1861, é um dos grandes centros de tecnologia do mundo. É um lugar muito legal, que faz ciência muito boa, eu não conheço ainda, mas eu gostaria de ir, em algum momento eu irei. Chega de conversa. Fecha todas as suas abas, desliga o seu celular, coloque não me perturbe, eu estou em um momento muito importante. Se tiver aquela plaquinha para colocar na porta do quarto, tipo aquela plaquinha de hotel, coloca também, que a nossa aula vai começar agora. Gente, nós já discutimos então como eu faço para abordar teoria do orbital molecular quando eu tenho um sistema poliatômico. Por via de regra, basicamente o que eu faço é assumir os orbitais do meu átomo central e colocar o grupo de orbitais dos meus ligantes que estão na extremidade. Então esse aqui é um dos casos que nós vimos para uma molécula bem simples, linear, que é a molécula de hidreto de berílio. Então eu tenho aqui o meu berílio. Esse berílio ele vai ter como os orbitais de valência dele o orbital 2s e o 2p. E aí eu considero o grupo de orbitais dos hidrogênios. Quais são as combinações possíveis dos orbitais de hidrogênio que eu tenho aqui? Seriam os dois orbitais em fase, né, os dois orbitais S em fase positivo-positivo, e os orbitais fora de fase, um positivo e outro negativo. Lembrando que uma combinação negativo-negativo seria equivalente a essa, e uma combinação negativo-positivo seria equivalente a essa. Então esses são os únicos dois grupos que eu posso considerar. Então nós vimos, né, para quem tiver dúvidas, eu sugiro que voltem ao vídeo relacionado a moléculas poliatômicas, onde eu discuto essa molécula com mais detalhes, mas basicamente essa combinação aqui nesse grupo vai conseguir interagir com o orbital 2s do berílio aqui, e aí vai formar o meu orbital sigma ligante e o meu orbital sigma antiligante, que vai ser esse aqui, né? Esse 3 sigma G, que é esse aqui. E esse orbital aqui, né? Ele pode combinar com o orbital P do berílio para formar o orbital sigma ligante e o orbital sigma antiligante também. Bom, para complexos agora, gente, a ideia é parecidíssima. Não muda tanta coisa. A diferença mais fundamental é que agora, ao invés de ter apenas 2 ligantes, eu vou ter um total de 6 ligantes em torno do meu íon central. E agora eu tenho que formar o meu grupo de orbitais levando tudo isso em consideração. Vamos ter sempre em mente, né, gente, que para a formação dos orbitais moleculares, eu preciso ter duas coisas que são extremamente importantes. Eu preciso ter energias próximas e eu preciso ter simetria compatível. Energia próxima, a gente não vai ter como saber muito, né? A gente vai sempre considerar que as energias vão ser suficientemente próximas nos orbitais que a gente vai trabalhar. Porque a gente não vai ter meios, né, de avaliar essa energia. Mas a simetria compatível, a gente tem ferramentas para fazer isso. Eu não vou poder entrar em muitos detalhes, porque essa ferramenta de simetria
ela é dada apenas na teoria de grupo. E essa teoria de grupo, ela é um meio semestre de uma teoria, de um curso com a mesma duração desse nosso. Então não tem como falar muita coisa. Mas eu vou dar alguns aspectos que são importantes, que eu acho que vai ajudar um pouco a vocês compreenderem o que a gente precisa. Para a discussão da ligação nos complexos, né, usando a teoria do orbital molecular, nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte vai estar relacionada apenas à ligação sigma, que é a discussão mais simples que a gente vai ter. Depois eu vou entrar com a ligação π. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar para essa discussão é saber qual é a simetria dos meus orbitais, que vão estar disponíveis para fazer ligação. E só orbitais com simetria compatível vão poder fazê-la. Bom, nós temos uma ferramenta bastante interessante dentro da teoria de grupo, que são essas tabelas que a gente chama de tabelas de caractere. Então, o que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar o meu complexo e descobrir qual é a simetria desse meu complexo. E para descobrir isso, eu tenho que aplicar uma série de operações de simetria. O que acontece quando eu aplico uma rotação de 60 graus? O que acontece quando eu aplico uma rotação de 180? O que acontece quando eu aplico uma rotação de 90? E se eu fizer uma reflexão ao longo de um plano? E aí eu analiso como que esse meu complexo se comporta frente a essas operações. E aí eu vou descobrir qual que é o chamado grupo pontual da minha molécula. Então, o complexo octaédrico, e aqui eu estou assumindo um octaedro perfeito, ele vai ter uma simetria que a gente chama de simetria OH, tá ok? E aí eu analiso a tabela de caractere do grupo pontual OH, que é o grupo da molécula, e eu consigo saber as informações da simetria, como elas se comportam perante algumas operações, que são essas que estão indicadas aqui. E o mais importante, como algumas funções matemáticas se comportam frente a essas operações. Vamos lembrar, né, gente? Eu gostaria de lembrar para vocês que a teoria de grupo, na verdade, é uma teoria matemática, que para nós, na química, tem grandes aplicações, mas é, acima de tudo, uma teoria matemática. Bom, então, quando eu tenho aqui, por exemplo, essa simetria T1U, ela vai se comportar dessa forma perante as operações, e essas funções x, y, z, elas vão ter essa simetria. Essa função x, y, z, que na verdade é uma função matemática, para nós, ela pode ser interpretada como sendo o orbital px, py e pz. Então, se eu quiser saber qual que é a simetria dos orbitais px, py e pz em um complexo octaédrico, ela vai ter simetria T1U. Essa função aqui, x2 mais y2 mais z2, você vai, mas não existe nenhum orbital que tenha essa simetria. Mas, na verdade, essa equação aqui é uma equação de uma esfera. E qual orbital que a gente conhece que é uma esfera? É o orbital S. Então, o orbital S, nesse complexo, ele vai ter uma simetria A1G. E aqui nós temos outras, por exemplo, esse 2Z2 menos x2 menos y2, para nós é o que a gente conhece como o orbital DZ2, que ele vai ter simetria EG. E o x2 menos y2 também é EG. Lembram lá da teoria do campo cristalino que quando acontece o desdobramento dos orbitais, os orbitais EG são os orbitais DZ2 e DX2 menos Y2? Pois é. Então, analisando essa tabela de caracteres, que ninguém precisa saber de qual, obviamente, é uma tabela que a gente usa para consultar, apesar que eu deixo claro aqui que nesse momento não é cobrado de vocês saberem fazer esse tipo de análise, eu só estou mostrando para as coisas não surgirem do nada. Mas analisando isso daqui, eu consigo saber a simetria dos meus orbitais envolvidos. Então, quais são os orbitais de valência do meu íon metálico que vai fazer a ligação, né, no complexo? Vão ser os orbitais 3D, 4S e 4P. Eu vou focar aqui apenas na primeira série de transição, que é mais simples,
mas seria muito equivalente. A simetria não muda se eu mudar a série de transição. Então, analisando isso aqui, né, essa tabela obviamente não está completa, tá, gente? Eu só peguei um pedacinho dela, ela é muito grande, porque esse grupo é muito simétrico. Então, esses orbitais do metal, eles vão ter essa simetria. T2G, que são os orbitais dXY, dXZ e DYZ, não estão mostrados aqui, mas estão numa parte mais baixa dessa tabela. E EG, que seriam os meus orbitais 3D. Não é à toa, né, gente, que lá da teoria de grupo exatamente a mesma coisa. O orbital 4s, ele vai ter essa simetria A1G. E os orbitais 4p têm a simetria T1U. Então são essas assimetrias que eu tenho que levar em consideração quando eu for montar o meu diagrama de orbitais moleculares. Detalhe, apesar da simetria aqui ser representada com letra maiúscula, convencionou-se que a simetria de orbitais são representadas por letras minúsculas. Então é por isso, o T2G minúsculo, EG minúsculo, isso aqui então são os orbitais 3D, A1G é a simetria do orbital 4s e T1U é a simetria do orbital, dos orbitais 4p. Esses orbitais eles só vão interagir com orbitais dos meus ligantes que tenham simetria compatível. Então, como é que eu vou fazer a análise da interação entre o metal e do meu ligante? Eu vou considerar, gente, que o meu ligante, eu vou até rabiscar aqui o slide, acho que vai ficar mais claro. Eu vou assumir que o meu ligante nada mais é do que um doador de um par de elétrons. Então, esse doador de um par de elétrons vai ter um orbitalzinho aqui, e é esse orbital que vai interagir com o orbital do meu metal, como está representado aqui, tá vendo? Tem o meu ligante com um orbital interagindo, fazendo uma ligação sigma. Aqui ele interagindo com um orbital do tipo de DZ2. Aqui seria ele interagindo com o orbital P. E aqui seria ele interagindo com o orbital dx2 menos y2. Então tá vendo? Eu estou negligenciando toda a estrutura de orbitais moleculares do meu ligante. O meu ligante é apenas um doador de par de elétrons, uma base de Lewis, de acordo com a definição que nós temos. Então, quais são as simetrias que eu vou poder... Qual vão ser as interações que vão ser possíveis entre o meu metal e o meu ligante? São essas aqui, ó. Então, por exemplo, quando eu tenho todos os meus ligantes com os seus orbitais apontados para o centro metálico em fase, essa simetria aqui vai ser uma simetria A1G. Ah, tem como descobrir isso? Tem. Fácil? Não, não é fácil, nem de jeito nenhum. Eu tenho que pegar aquelas operações todas que estão aqui, aplicar aqui nesses orbitais e vou analisar como cada um deles se comporta. Ah, fiz uma rotação, fiz uma reflexão. E aí eu vou atribuindo o caractere 1, menos 1 ou 0. E aí, com base nisso, eu vou conseguir descobrir a simetria dele. Muita emoção em teoria de grupo, mas não é o momento. Então, essa combinação aqui é uma combinação A1G, que pode interagir com o orbital S do meu centro metálico. Tem essa combinação dos meus ligantes se aproximando de forma oposta, cada um deles com um orbital fora de fase. E aí eles vão conseguir interagir com o orbital P do meu metal. Então, essa combinação aqui é um conjunto que a gente chama de T1U. E já os meus ligantes opostos em fase, como está indicado aqui, conseguem interagir com esse conjunto EG. Ok? Então, são essas as interações que eu vou poder usar. Então, eu estou usando aqui o orbital A1G do meu metal, estou usando aqui os orbitais T1U, que são os orbitais 4p, né? E estou usando aqui o conjunto EG. E vocês podem se perguntar, mas tudo bem, mas e os orbitais T2Gs? Vamos lembrar, né, gente, que no composto octaédrico, eu estou assumindo que os meus ligantes se aproximam ao longo dos eixos de coordenada. Enquanto os meus orbitais T2Gs, né, os orbitais dXY, dXZ e DYZ, eles são orbitais que estão nas bissetrizes dos eixos de coordenada. Por consequência, os orbitais T2Gs, eles são orbitais não ligantes, na parte sigma da minha ligação.
Daqui a pouco nós vamos ver que eles têm um papel importante quando a gente estiver discutindo a ligação π no meu complexo. Mas na parte sigma, eles são não ligantes. Então, gente, esse aqui é o diagrama de orbitais moleculares que eu tenho de um complexo. Vou discutir com vocês em detalhes, ninguém precisa desesperar. E, principalmente, ninguém precisa preocupar que precisa saber isso de cor. Se eu for cobrar alguma coisa relativa a um diagrama de orbitais moleculares de complexo, o diagrama é dado. Não só por mim, tá, gente? Isso normalmente é dado. Ninguém espera que você saiba isso de cor. Mas, basicamente, é o seguinte. Aqui do meu lado esquerdo, eu tenho os orbitais do meu metal. Então, aqui, os orbitais 3D de menor energia é um conjunto EG e T2G. Depois vem o orbital 4S A1G. E o orbital T1U, que é 4P. E os meus ligantes, os grupos possíveis, são aqueles que são mostrados no slide anterior, no slide 5. Então, esses aqui. Então, é um conjunto A1G, EG e T2G. São 6 porque eu tenho 6 ligantes, certo? Então, tá aqui, essa é a interação entre eles. O orbital A1G, que é o esférico, vai ter uma interação maior, então ele desce mais em energia. Depois, vai vir o orbital EG, que vai interagir com os orbitais do meu ligante. Então, vai ter aqui EG e o EG antiligante. E depois, os orbitais T1U ligantes e T1U antiligante. O orbital T2G do meu metal, ele vai permanecer não ligante, já que não tem ninguém com simetria adequada para interagir com ele na parte sigma da minha ligação. Dependendo do livro que vocês estudarem, gente, pode haver uma inversão desse orbital T1U e EG aqui, tá? O T1 pode vir abaixo. Isso vai depender muito da força da ligação que você vai ter aqui. Mas isso é pouco relevante, tá bom? Isso aqui não vai importar tanto. Só um erro agora que eu estou percebendo aqui, tá? Vocês me desculpem. Isso veio do livro, tá? Agora que eu estou verificando aqui, isso aqui não é T2G não, isso aqui é T1U. Que é aquele conjunto que vai interagir com os orbitais P. Isso aqui está errado, tá? Tirei de um livro, mas está errado do livro mesmo. Desculpa aí que eu não vi antes. Bom, é isso. Então, é esse o meu diagrama de orbitais moleculares de um complexo. Bom, como é que fica a distribuição? Fica assim, ó. Você tem, os seus ligantes são doadores de pares de elétrons, então eles estão doando os pares de elétrons que estão aqui. E olha só, vamos imaginar o seguinte, para fins de raciocínio, tá, gente? Eu posso considerar que os 12 elétrons dos meus ligantes estão ocupando os primeiros 6 orbitais moleculares. Isso faz sentido, porque esses orbitais dos ligantes geralmente têm uma energia mais baixa, de modo que esse orbital molecular que está sendo formado aqui, ele é mais parecido com os orbitais do meu ligante, certo? Então faz sentido assumir que esses elétrons aqui estão nessa posição. Ao passo que, olha só, os 3 elétrons do meu metal, eu estou assumindo aqui que é um metal com só configuração eletrônica de 3, estão vindo para onde? Para o orbital T2G. Então aqui, gente, a gente consegue ter uma ideia por que a TCC é tão legal. Por que ela é tão utilizada e ela é tão boa? Porque na prática, você vai chegar que essa parte aqui, né, essa configuração eletrônica do seu... Acionar minha canetinha aqui, não tá pegando, deixa eu listivar aqui. Isso aqui, no final da história, é exatamente a mesma coisa que a gente tinha quando a gente tinha TCC. Então as transições que envolvem os elétrons do metal, né, que são essas transições possíveis aqui, são exatamente as mesmas transições que são possíveis de se observar quando você analisa apenas a TCC.
Com um detalhe, muito mais fácil do que a teoria do campo, do que a teoria do campo molecular aplicada a complexos. Então, por isso, ela é muito interessante. Aqui tem um outro detalhe importante, que é o seguinte. Se vocês observarem os elétrons do seu metal, do ligante, perdão, o que está acontecendo com eles? Eles estão diminuindo de energia com a formação dos orbitais moleculares. Moral da história. Eu tenho agora uma justificativa para a formação do meu complexo. Por que que eu vou ter 6 ligantes que vão preferir ficar ligados ao metal do que ficarem livres? Porque eu vou ter a diminuição da energia dos elétrons desse meu ligante, pelo menos esses elétrons estão sendo doados, com a formação do orbital molecular. Além disso, a teoria do orbital molecular aplicada a complexos, ela me permite explicar coisas que eu não consigo explicar usando apenas TCC. Por exemplo, o permanganato de potássio, o permanganato, né, o íon permanganato, ele tem uma coloração extremamente forte, né? Aquele azul dele é um azul muito forte. E essa coloração forte, ela não se deve a transições entre os elétrons dele. Essas transições, eu não vou entrar em grandes detalhes, elas são todas proibidas. Então, na verdade, elas existem por quebra de regra de seleção. Mas aqui eu vou ter transições que são dos elétrons do meu ligante para os orbitais do meu ligante para os orbitais do meu metal. E essas transições não são proibidas, elas são permitidas. E quando isso acontece, você vai ter aquela coloração intensa que você observa no dicromato, que você observa no permanganato. Ok? Então, algumas observações gerais. Então, quando você interage os orbitais S e P do metal, você vai ter os orbitais de menor energia, que são devido àqueles orbitais moleculares que eu mostrei. Eu gero um total de 6 orbitais moleculares ligantes. E eu posso assumir que esses orbitais formados, eles vão ser ocupados pelos meus elétrons dos ligantes. E vão abaixar de energia. E isso aí explicaria a formação do meu complexo. Os elétrons do meu metal, que são os elétrons que estão até de cor diferente, eles vão ocupar os orbitais T2G e G antiligante. Que no final da história é exatamente a mesma coisa a mesma coisa lá da TCC. E essa separação, né, que eu tenho aqui do T2G para o EG, ele é o que é na TCC, o 10DQ. Tá claro? Então vamos fazer um exercício agora. Eu quero que vocês calculem para mim a ordem de ligação sigma do meu complexo hexaaqua titânio 3. Dá o pause, daqui a pouco a gente volta. Então, primeira coisa, qual que é a configuração eletrônica do meu íon titânio? Titânio 3 vai ter configuração eletrônica D1. Então, vou usar esse diagrama de orbitais moleculares, que ele vai atender bem o que eu preciso. Os meus ligantes vão estar aqui, né? Cada um doando um par de elétrons. E eu tenho aqui mais um elétron D do meu metal. E aí agora eu vou pegar todos esses elétrons, né? Então são 12 mais 1 são 13 e vou preencher meu diagrama. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e o último elétron vai vir para cá. Então 13. Certo? Vamos calcular a ordem de ligação. A equação é a mesma. A ordem de ligação é metade do número de elétrons e orbitais ligantes menos o número de elétrons e orbitais antiligantes. Então vai ser metade de 12, são esses 12 aqui, menos 0. Lembrando, é ligante, não é antiligante. Então é antiligante, não ligante. Então é 12 menos 0. Isso dá 6. Então essa é a ordem de ligação sigma. Então, se você pegar a ligação titânio-oxigênio, né, são 6 ligações de titânio-oxigênio, cada um deles vai ter ordem de ligação igual a 1.
eu posso construir esse mesmo raciocínio que eu fiz para vocês com outras simetrias. Basicamente, eu vou precisar saber a simetria dos meus orbitais do metal e a simetria do grupo de orbitais do meu ligante. Então, por exemplo, vamos pegar agora um complexo tetraédrico. Tetraédrico tem essa simetria, TD, que você descobre aplicando as operações de simetria que você tem. Então vamos analisar aqui, ó, TD. Os orbitais 3D. Quais são as simetrias dele? Ó, 3D. XY, D de XY, D de XZ e D de YZ tem simetria T2. DZ2 e o DX2 menos Y2 tem simetria E. Lembra lá da teoria do campo cristalino? Eram essas simetrias que a gente tinha. DX2, essa operação, essa função aqui é a função de uma esfera, então tem simetria 4S. E os orbitais P têm simetria T2. É isso. Os meus grupos de ligantes vão ter essas simetrias possíveis. Vai ter simetria A1, todo mundo em fase. E quando eu tiver alternado entre as fases, vai ter simetria T2. O diagrama de orbitais moleculares do meu complexo tetraédrico vai ser alguma coisa desse tipo aqui. Onde, como não tem ninguém de simetria E para interagir com os orbitais do meu metal, eles vão permanecer como sendo não ligantes. Então tá aqui. E aí, só vai preencher da mesma forma, sempre de baixo para cima. Quadrático plano, mesma história. A simetria no quadrático plano vai ser uma simetria D4H. Então, eu vou lá na tabela de caracteres e vou descobrir a simetria dos orbitais, que vão ser essas aqui. Os meus ligantes, né, vão chegar ao longo dos eixos X e Y, vão ter essas simetrias aqui. Então, observe que eu tenho várias dessas no complexo quadrático plano que vão ser não ligantes e vão interagir. Então, tá aqui. Você vai ter esse diagrama aqui ao final também. Tudo bem? Lembrando, ninguém precisa saber esses diagramas de cor. Isso é apenas, se for cobrado algo nesse sentido, seria dado. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Então, vocês podem ver que a teoria do orbital molecular aplicada a complexos não é tão trivial, por isso que a TCC é muito usada, porque ela é muito mais simples, né, e permite fazer coisas muito poderosas. Na próxima aula, nós vamos entrar com alguns detalhes sobre a parte π da minha ligação, que é muito importante para explicar alguns fenômenos importantes. Espero que tenham gostado. Se tiver gostado, faz um joinha para a tela aí. Um forte abraço para vocês e eu volto em breve com mais um vídeo. Tchau, gente!